Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, para a sua honra, para seu louvor, para transmitir uma palavra ao seu coração. Nesta manhã, a palavra que Deus tem para nós está no Evangelho, ou melhor, livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Deus tem uma palavra ao nosso coração. O texto bíblico diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém? Glória a Deus. O texto bíblico de hoje está no Evangelho, ou melhor, eu falo Evangelho porque é chamado quinto Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Nós temos aqui o livro que é o manual da obra missionária. Atos dos Apóstolos, um livro também escrito e inspirado por Deus através do médico Lucas. Atos dos Apóstolos é o livro que relata o início da igreja, o seu começo, as grandes obras que o Senhor realizou através dos seus discípulos. E nós vemos aqui, através da vida do apóstolo Paulo, através também da vida do homem chamado Barnabé, através de Silas, enfim, de tantos homens, grandes obras que foram realizadas. O livro de Atos, do seu capítulo 1 até o capítulo 12, o homem que está sendo uma espécie de mentor, uma espécie de líder da igreja, que está sendo toda a tua atenção para ele ali, é Pedro. Mas a partir do capítulo de número 12, capítulo 13 até o 28, o homem mais notado aqui vai ser Paulo. Paulo vai ser o grande referencial, vai ser aquele que estará fazendo a grande obra. Através da vida dele, grandes coisas Deus vai fazer. Mas nós notamos aqui no capítulo 16 que quando Paulo chega à cidade de Filipos, um grande avivamento acontece naquele lugar. Deus realiza maravilhas através da vida do apóstolo Paulo e através de Silas, quando eles chegam na cidade de Filipos. Filipos era considerada a pequena Roma, uma miniatura da grande cidade de Roma, a primeira cidade da Europa aonde Paulo iria pregar. A Bíblia diz para nós no início do capítulo 16 que Paulo tinha intenção de ir para um lugar totalmente contrário, chamado Bitínia, e lá pregar o Evangelho. Mas, todavia, o Espírito Santo, colocando ao seu coração, falou para ele que ele fosse para Macedônia. A Bíblia diz que Deus dá uma visão à noite para o apóstolo Paulo, e nesta visão ele é alertado, ele é comissionado e chamado por Deus. Através de uma visão, Paulo mostra um homem dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Macedônia aqui que eu digo para você é a Europa. Então Filipos, a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. Essa cidade, ali um avivamento maravilhoso acontece. Nós percebemos que 3 pessoas importantes aceitam Jesus naquele lugar. Primeiro, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher rica, uma mulher abastada. Essa mulher que está representando a classe rica daquela cidade. Depois disso, nós vamos ver também um carcereiro que vai aceitar Jesus. Esse carcereiro está representando a classe média da cidade, porque era funcionário público, era funcionário de César, era funcionário do governo. Então, mostra aqui também mais uma classe aceitando a Cristo. E por último, nós vemos aqui a classe baixa, a classe pobre, através de uma jovem que era escrava.
não era apenas escrava dos homens, que estava dando lucro aos homens, mas era escrava do diabo, escrava do inimigo. Estava sendo escravizada pelo inimigo através da possessão, através do espírito maligno. Mas aqui Deus tem uma palavra no nosso coração. Olhando para esse texto bíblico aqui, Deus me deu duas mensagens. Uma dessas mensagens Deus me deu para estar ministrando na igreja daqui a alguns dias. Mas Deus me deu uma outra palavra aqui também que eu preciso compartilhar com os irmãos. E essa palavra é sobre oração. Nós vemos aqui o porquê o inimigo não quer que você ore. O porquê o diabo odeia oração. O porquê o inimigo não deseja que você esteja orando. O porquê o diabo te perturba tanto para que você não tenha vida de oração. Nesse texto bíblico aqui, é o momento em que Paulo está indo para a oração. Note comigo no capítulo 16, versículo 16, a Bíblia diz assim: e aconteceu que indo nós à oração. O desejo deles era orar. Eles já haviam orado antes. No versículo 13, eles já estavam em oração. Já tinham saído para a oração. E agora mais uma vez eles estão orando, ou buscando orar. Mas quando eles estão com uma intenção de ir orar, clamar a Deus, a Bíblia Sagrada diz que sai ao encontro uma jovem e começa a clamar, e começa a gritar. A palavra clamar aqui é gritar. E gritando, ela vai dizer assim, a partir do versículo 17, dizendo: estes homens anunciam o caminho da salvação. Estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aqui nós temos duas verdades. A primeira delas é que o inimigo não se preocupa com títulos. O inimigo não se preocupa com o título que você tem. Porque aqui o inimigo vai chamar estes homens de homens de Deus. O inimigo não está preocupado se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você é pastor, se você é pastora, se você é missionário, se você é missionária, se você é líder, se você não é líder, se você é uma pessoa que é um cantor ou uma cantora, ou se você tem um cargo na igreja. O inimigo não está preocupado com isso. Ele não está preocupado aqui com cargos, não está preocupado com títulos, porque até mesmo o inimigo vai dizer assim: estes são servos de Deus. Mas também vão falar assim, o inimigo vai dizer: estes são aqueles que anunciam a salvação. Eles falam aqui do título e falam também, não apenas do título, mas do cargo que tem. Ou seja, o inimigo não se preocupa com cargo. O inimigo não se preocupa com títulos. O inimigo não se preocupa com o posto hierárquico de liderança que você está. Com o que é que ele se preocupa então? Ele se preocupa sim se você é uma pessoa que ora ou não. Porque o que mais incomoda o inimigo não é o cargo que você tem. O que mais incomoda o inimigo da nossa alma não é o título que você tem, não é a ocupação que você tem, mas sim a tua vida de oração. Quem ora incomoda o inimigo. O inimigo não quer oração. O inimigo não deseja que nós venhamos orar. É por isso que você tem tanta luta para estar em oração. É por isso que oração é uma batalha a ser travada. É por isso que quando você começa a orar muitas vezes, aparecem barulhos, perturbação, parece que vem um sono, parece que tem preguiça, parece que acontece de tudo para que você não ore. Tem distração, tem pessoas falando com você, é cachorro que começa a latir, é barulho que começa a acontecer. Então é uma grande dificuldade para estar orando, uma grande dificuldade para a oração. Por quê? Porque o inimigo deseja distrair as pessoas da oração. Note que Paulo está indo para a oração e vem-lhe ao encontro uma jovem endemoniada. O demônio está dentro daquela jovem e começa a distrair, dizendo: homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Em outras palavras, estava enaltecendo o título deles. O inimigo estava engrandecendo a posição que eles estavam, estava bajulando eles. E aqui é um grande perigo, porque além da distração nós temos aqui a sedução.
estão bajulando no sentido homens de Deus. Isso muitas vezes o inimigo tenta colocar no nosso coração. Ou seja, usando até mesmo pessoas, dizendo: você é uma pessoa abençoada, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. E nós se contentamos com isso. Nos contentamos em apenas ser um servo de Deus. Nos contentamos apenas ter um título. Nos contentamos apenas ser considerados evangélicos. Nos consideramos apenas pessoas religiosas, pessoas que frequentam uma igreja. Mas como que está a nossa vida de oração? Não basta ter um título, não basta ser evangélico, não basta frequentar uma igreja, não basta ter um cargo dentro da obra do Senhor, mas é preciso ter uma vida de oração. Porque aquilo que o inimigo mais vai bater, ele não quer que você faça, é que você ore. Porque quando você não ora, muitas coisas deixam de acontecer enquanto você não estiver orando. É por isso aqui que ele está usando da distração. Ou seja, vai acontecer muitas distrações para que você não ore. Como assim? Vai aparecer pessoas na tua casa. Vai aparecer convites para você. Vai acontecer que vai aparecer momentos bons para você fazer. Passeios, lazeres, tudo para tirar você da oração. E note aqui que parece que o inimigo está falando algo que não tem nada a ver. Está apenas chamando Paulo e Silas de homens de Deus, aqueles que anunciam o caminho da salvação. Mas isso aqui é uma espécie de distração. Por quê? Porque eles estavam indo para onde? Para oração. Então, é muito perigoso, porque de repente nós podemos ser seduzidos por algo que não é pecado. Assistir televisão é bom. Ficar no celular é bom. Conversar com os amigos é bom. Receber familiares na nossa casa é bom. Ir fazer um passeio com a família é muito bom. Estar passeando em muitos lugares é bom. Estar conversando é bom. Mas nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos ter um tempo de oração com Deus. Nós precisamos estar orando. E aqui, além da distração, ele vai usar da sedução. Por que da sedução? Porque ele vai enaltecer os títulos, ele vai falar servos de Deus, homens de Deus, aqueles que anunciam. E é muito perigoso nós se contentar com a sedução, achando que já somos bons, achando que já somos crentes, achando que já está tudo bem, quando na verdade não tem oração, nada está bem. Agora, o que acontece quando nós não oramos? Quando nós não oramos, o inimigo quer privar você da oração, porque quando você não ora, você não tem poder. Porque aqui nesse texto bíblico, Paulo, sendo um homem de oração, que já estava na oração, vai repreender o inimigo que estava na vida daquela jovem. E quando nós não oramos, nós não temos poder para repreender o mal. Quando nós não oramos, nós não temos poder nem mesmo para dominar a nossa vida. É por isso que o inimigo não quer que você ore. Porque quando nós não oramos, nós não temos poder. Mas Jesus Cristo disse: eis que vos dou poder. Atos 1:8. E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E recebereis poder. Porém a Bíblia diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ficar em Jerusalém significa o quê? Eles teriam que ficar em Jerusalém fazendo o quê? Orando. 10 dias orando em Jerusalém. Para quê? Para receber poder. Então não tem poder sem oração. Não tem como ter poder sem orar. Se eu não oro, eu não tenho poder. E se eu não tenho poder, eu não posso fazer a obra de Deus. A obra de Deus será feita de forma natural e não de forma sobrenatural. Porque nem o mal será repreendido quando não tem oração. É por isso que precisa de poder. Porque se Paulo aqui não tivesse oração, Paulo ia olhar para aquela jovem e ia encarar como algo normal, ia dizer assim: esta aí está falando a verdade, porque verdadeiramente eu sou o servo de Deus. Essa daí está falando uma coisa natural, ela está falando simplesmente mais uma verdade, porque nós anunciamos o caminho da salvação, sim. Mas Paulo discerniu que aquela que estava falando era o diabo.
É preciso discernir e é preciso ter poder. Então, quando o inimigo não quer que você ore, é porque o inimigo não quer que você tenha poder. Porque nós precisamos de poder, a igreja precisa de poder. Se tem algo que nós precisamos mais hoje é o poder de Deus na nossa vida. E o poder de Deus vem através da oração. O inimigo odeia quem ora. O inimigo odeia quem se coloca de joelhos. É por isso que Jesus, irmãos, ele vivia em oração e Jesus tinha poder. É por isso que Pedro e João estão indo para a oração. E indo para a oração, eles vão receber poder. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Note comigo aqui que você vai perceber que a falta de poder, irmãos, faz com que o inimigo venha triunfar, faz com que o inimigo venha matar, roubar e destruir. Às vezes, muitas pessoas estão andando pelas ruas endemoniadas e nós não temos esse discernimento, nós não conseguimos discernir. O mal está operando. Hoje tem muitas pessoas tentando resolver problemas espirituais com a força da carne e não vai resolver. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é com espada, a nossa luta não é com revólver, a nossa luta não é na bala. A nossa luta precisa estar na oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É assim que Deus trabalha, é através da oração, é através do poder. Os maiores avivamentos que aconteceram através da oração, recebendo o poder de Deus. Mas não tem como ter poder sem oração. Os momentos de maiores poderes na minha vida, que eu vi o sobrenatural de Deus, foram os momentos que eu mais orei. Eu tenho consciência disso. Nos momentos que eu mais orava, mais buscava Deus, eram os momentos que eu mais via o sobrenatural do Senhor. Deus que Ele dá unção, Deus que Ele dá poder, Deus que Ele dá autoridade sobre as enfermidades, Deus que Ele dá autoridade sobre os demônios, Deus que Ele dá autoridade para repreender o mal. Mas para isso nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos ter um tempo com Deus. No ano de 2023 que está chegando agora, nós precisamos reservar um espaço na nossa agenda para oração. Nós precisamos reservar um dia, nós precisamos reservar um momento, nós precisamos reservar uma hora, nós precisamos reservar um espaço para estar em oração. Note que a igreja primitiva, eles tinham um tempo de oração. Jesus não abria mão do seu tempo de oração. Ele abria mão dos discípulos, ele abria mão de todo mundo. Ia para o monte fazer o quê? Orar. Ele ia para o templo orar. Ele se retirava e estava em oração. Jesus tinha tempo de oração. Se nós for olhar para a vida de Jesus, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. É por isso que quando ele está lá no deserto, e lá no deserto o inimigo vai atentar, vai tormentar, vai tentar Jesus. Mas Jesus está em oração. Note aqui agora comigo que quem não ora não tem discernimento. Porque Paulo vai olhar para aquela jovem e vai discernir que quem falava na boca dela era o espírito maligno. Era um espírito de adivinhação. E é preciso ter discernimento daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós falamos, com quem nós conversamos, nos grupos que nós relacionamos. É preciso ter discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. E só tem discernimento quem ora. Quem não ora é enganado. Quem não ora é ludibriado. Quem não ora, muitas vezes está andando de conivência, de mão dada com o inimigo. Porque não percebe aquilo que é do mal. Não enxerga o mal. Quem ora, irmãos, tem discernimento momentaneamente. É preciso ter discernimento espiritual. Quem ora consegue discernir o sobrenatural do natural. Quem ora consegue discernir o mal daquilo que não é mal. Quem ora não é enganado pelo diabo. É por isso que Jesus está no deserto e o diabo está pregando a palavra para Jesus. O diabo está pregando a Bíblia para Jesus, as Escrituras para Jesus. E Jesus está rebatendo. Porque nem sempre a palavra de Deus na boca do diabo
é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus na boca do diabo é distorcida. E só temos esse discernimento quando temos vida de oração. É por isso que tem tanta seita. É por isso que tem tanta heresia. É por isso que tem tantos falsos mestres, falsos pregadores, falsas igrejas, falsos pastores, falsas religiões. Por quê? Porque falta discernimento, falta vida de oração. As pessoas só querem as bênçãos de Deus, mas não querem pagar o preço orando. As pessoas querem tudo pronto, querem a mesa farta, querem tudo arrumado, querem tudo prontinho, mas não querem clamar ao Senhor, não querem estar em oração. Note que isso é uma grande dificuldade, uma batalha estar orando, porque até mesmo os discípulos de Jesus, dos 12 discípulos que andavam com ele, 3 Jesus estava lá com ele orando. E desses 3, a Bíblia diz que chega um momento que eles estão dormindo ainda. Porque é mais fácil dormir do que orar. É mais fácil você descansar do que você orar. É mais fácil você fazer qualquer outra coisa do que você estar na oração. E nós, muitas vezes, colocamos desculpa para nós mesmos. Desculpas que só nós parece que acreditamos. Ah, hoje eu não vou orar porque eu estou cansado. Tá, mas para trabalhar você não está cansado. Se fosse para você fazer hemodiálise, você não estava cansado. Se fosse para você fazer um tratamento de câncer, você não estava cansado. Se fosse para você lutar pela tua vida, você não estava cansado. Se fosse para você correr atrás do dinheiro, você não estava cansado. Se fosse para você correr atrás do teu pão de cada dia, se você não tivesse o que comer, você iria buscar. É por isso que Jesus coloca uma parábola sobre um jovem que vai bater meia-noite na casa do seu amigo, buscando pão. Por quê? Porque orar é quase igual isso. Orar, irmãos, é uma necessidade. Oração é uma urgência. Por isso Jesus vai dizer em Lucas capítulo 18, versículo 1, contou-lhes a parábola de o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não pode perder as forças na oração. Por quê? Porque se você tiver cargo, se você tiver uma ocupação, se você tiver títulos, se você evangeliza, se você prega, se você canta, se você é diácono, se você é cooperador, se você faz tudo na obra de Deus, mas você não ora, você está totalmente fraco. Você não está incomodando o reino das trevas. Você não tem discernimento, você não tem poder. E nós precisamos de poder e precisamos de discernimento nesses últimos dias. Uma das coisas que mais precisamos nos últimos dias que antecedem a volta de Cristo é discernimento. Por que discernimento? Precisamos de discernimento por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo na época do engano. Você sabia qual é o assunto que é mais falado no Novo Testamento? O assunto mais falado no Novo Testamento não é o amor, não é a fé, não é a esperança, não. O assunto mais falado dentro do Novo Testamento é sobre o engano, os falsos mestres. E um dos sinais da vinda de Cristo que deve mais preocupar o povo de Deus, a humanidade, não é os terremotos, não é a pandemia, não é o amor esfriando, não é a apostasia, não é, mas é os falsos mestres. Por quê? Porque há muitas falsas profecias, há não apenas falsas profecias, mas há muitas falsas palavras de sabedoria. E temos que discernir daquilo que é e daquilo que não é. E para isso, nós precisamos estar na oração. Pastor, mas eu estou muito fraco para orar. Ore, irmãos. Se coloque na presença de Deus. Clame a Deus. Peça para Deus. Esteja orando o dia inteiro, se possível. No momento que você está dentro do teu carro, ore. No momento que você está a caminho do trabalho, ore. No momento em que você está no seu banheiro, tomando seu banho, ore. Aonde você estiver, clame a Deus. Ore a Deus. Comece a falar com Deus. Busque a Deus em oração. Porque oração é a maior necessidade da igreja. Oração é a maior necessidade do discípulo. Oração é a maior necessidade do servo de Deus. Oração é a maior necessidade daquele que anuncia o caminho da salvação. O texto diz aqui, ó. Aconteceu que indo nós à oração,
nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo Paulo e a nós, clamava: estes são homens que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. O inimigo sabe quem você é. O inimigo sabe exatamente quem você é e o que você faz. Só que ainda continua dizendo assim: e isto ela fez por muitos dias. Ou seja, o inimigo, ele insiste com você por muito tempo. Ele não desiste de bater contra você, de tentar seduzir você, de tentar perseguir você, de tentar distrair você. E ainda a Bíblia diz: mas Paulo, perturbado. O termo perturbado aqui, irmãos, é preocupado. É que ele não estava, o coração dele estava dizendo que algo estava errado. E diz assim: voltou-se e disse ao Espírito. Ele não disse à moça, ele disse ao Espírito. Porque nós não temos que repreender as pessoas, nós temos que repreender os espíritos. Nós não temos que brigar com as pessoas, nós temos que lutar contra espíritos. Ele disse ao Espírito, dizendo assim: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. Porque nós repreendemos o mal em oração, mas no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus tem autoridade sobre todos os demônios, sobre todas as potestades, sobre todos os espíritos malignos, sobre todas as legiões. Ele disse: em nome de Jesus eu te mando. Isso é a autoridade espiritual de quem ora. Eu mando. Em nome de Jesus te mando, ordeno, pelo poder do nome de Jesus, através da autoridade de oração, saia dela. E o texto bíblico diz: e na mesma hora saiu. Irmãos, e quando esse espírito mau sai, olha o que acontece. E vendo os seus senhores, o dono daquela jovem, que era uma escrava, que o lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados, e ali expuseram eles e surraram, açoitaram eles com vara. Veja aqui mais uma consequência: eles vão ser perseguidos, eles vão apanhar. Mas por quê, irmãos? Porque repreenderam o mal. Porque uma das características do inimigo também, além de seduzir e além de distrair, é perseguir, é ferir. Mas todavia, esses homens não recuaram na oração. Ah, pastor, mas eles apanharam com varas, agora eles vão parar de orar. Não, irmãos, não vão parar de orar. Eles não vão parar com a oração. Ah, eles apanharam com varas, eles estão todos sangrando, eles apanharam porque eles repreenderam o demônio daquela jovem e aquela jovem não dava mais lucro para os seus senhores. Mas eles vão ser presos numa prisão interior, na prisão mais fétida, na prisão mais escura de dentro de Filipos. E o que vai acontecer com eles? A Bíblia diz que eles vão cantar hinos e vão orar. Oração. Estão feridos, mas estão orando. Foram perseguidos, mas estão orando. Tem gente, irmãos, que o inimigo começa a perseguir ele começa a parar de orar. O inimigo vai lá e persegue e diz: tá bom, eu paro de orar, não oro mais. Não adianta orar mais. É a hora de você orar, irmãos. Está sendo perseguido, comece a orar. Está difícil as coisas, comece a orar. Está estreito o caminho, comece a orar. Pastor, mas as coisas não estão fáceis. Comece a orar. Você não pode desistir da oração, porque aqui Paulo vai vencer, Silas vai vencer, a igreja vai vencer em oração. Eles estão orando e estão vencendo. Agora eles vão orar. E a Bíblia diz que perto da meia-noite Deus vai mandar um terremoto. Um grande milagre vai acontecer ali. Porque aqui nós temos mais um exemplo. Quem ora vê milagres. Quem ora tem poder. Quem ora tem discernimento. E quem ora presencia milagres de Deus. Ainda que as coisas piorem. Quando as coisas pioram, elas estão piorando para melhorar. Certo? Piorar para melhorar. É assim que acontece. O inimigo se levanta, irmãos, ele faz barulho, é como o gigante Golias, ele fala, ele nos atinge, mas todavia a vitória vem, e a vitória vem através da oração. Paulo e Silas vão presenciar aqui um grande avivamento que vai acontecer, um grande milagre.
E esse milagre é tremendo, porque é um milagre físico, um terremoto vai acontecer. É um milagre físico, mas não é apenas um milagre físico, é um milagre moral, porque os presos vão ser libertos e não vão fugir. Então é um milagre moral também. Não apenas um milagre moral, mas um milagre espiritual. Por quê? Porque o carcereiro vai se converter e a família dele também vai aceitar Jesus. Isso aqui é um milagre maravilhoso. É um milagre moral, é um milagre físico e é um milagre espiritual que aconteceu aqui através do quê? Através de homens que estavam orando. Agora eu pergunto para você, imagine se Paulo e Silas estivessem dentro da prisão. Ao contrário de orar e adorar, eles estivessem murmurando. Se eles estivessem falando assim, o que adiantou orar? O que adiantou nós ir para o caminho da oração? O que adiantou nós sermos servos de Deus? O que adiantou nós anunciar o caminho da salvação? Nós estamos aqui presos, mas eles não falaram isso, eles não murmuraram. Agora você escolhe, adorar ou murmurar? Parar, desistir, abrir mão ou continuar orando? Percebeu por que o inimigo não quer que você ore? Percebeu por que o inimigo coloca tantas distrações no teu caminho para você não orar? Percebeu por que quando chega a hora de você ir para a igreja, para o culto de oração, acontece tanta coisa? Aparece tantos afazeres, aparece diversas tarefas para você realizar. É porque o inimigo não quer que você ore. E perceba que mais uma vez eu estou sendo repetitivo. O inimigo coloca na tua frente coisas boas. Não são coisas ruins. Não é algo que você vai dizer assim, não, isso aqui é pecado, não posso fazer. Não, ele vai colocar coisas boas. Coisas que são lícitas, não ilícitas, são lícitas, mas que vão te tirar do caminho da oração. Irmãos, eu sinto pessoalmente, particularmente, que preciso orar mais. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais. Eu sinto que o meu ministério, eu sinto que os meus irmãos, eu sinto que a igreja, Ministério Avivamento Pleno, precisa orar mais. Precisamos clamar mais. Precisamos ter o nosso tempo individual com Deus em oração. Precisamos ter mais tempo com Deus. Precisamos orar mais no nosso dia a dia. Precisamos mais levantar a nossa voz em clamor. E nós veremos poder. Nós teremos discernimento. Nós veremos milagres de Deus na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós veremos milagres de Deus aonde nós colocar a planta dos nossos pés. E milagres já estão acontecendo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque milagres já estão acontecendo. Quem ora tem discernimento. Quem ora ouve a voz de Deus. Quem ora recebe as maravilhas de Deus. Eu não vou entrar aqui no outro mérito. Como eu falei para você, Deus me deu 2 mensagens nesse texto bíblico. E tem mais uma palavra aqui. Mas essa palavra, Deus vai dar a oportunidade daqui a uns dias de compartilhar na igreja com os irmãos. Mas eu creio fielmente naquilo que Deus ministrou nesta manhã. Que nós precisamos estar em oração. Orando a Deus. Orando mais. Amém? Concluo essa palavra nesta manhã dizendo que o inimigo não se preocupa com teus títulos, com os teus cargos, não se preocupa com a igreja que você congrega, não se preocupa com o cargo que você tem lá, com a tua ocupação, se você é evangélico, mas se preocupa com a tua vida de oração. Oração é mais do que importante, é essencial. Amém? Quem ora tem poder. Quem ora tem discernimento para saber o que é e o que não é. Quem ora presencia milagres de Deus. Graças a Deus pela vida de vocês, graças a Deus pela vida dos irmãos. Louvado seja o nome de Cristo, louvado seja o nome de Deus. Eu quero cumprimentar aqui os meus queridos irmãos, amigos, que estão todos os dias conosco aqui na live. Está conosco aqui Ana Ilka, mãe do irmão Norton, Deus abençoe. O Paulo também, pai lá do irmão Norton, Deus abençoe. Sueli Machado, irmão Norton, também está conosco aqui. Joelma, Tiago, glória a Deus. Vamos orar, irmã Joelma.
Ontem Deus deu um grande livramento de acidente, né, para o Thiago. E Deus falou e Deus cumpriu. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Vamos orar, irmãos, pedindo proteção de Deus. Aproveitando que estamos falando de estrada, aqui eu lembrei de estrada por causa do Thiago. Vamos orar também para aquele pessoal, irmãos, que sofreu um acidente ali, que caiu uma barreira perto de Guaratuba. Foi uma tragédia muito grande ontem. Um acidente próximo a Guaratuba, onde caiu uma barreira de terra e pedras sobre várias pessoas ali. E foi uma grande tragédia. Nós precisamos orar por essas pessoas, que Deus tenha misericórdia. Deus livrou alguns ali. E eu sempre digo que Deus salva e Deus livra alguns da morte, e Deus salva através da morte também. Deus sabe de todas as coisas. Irmã Carla, pastor Reinaldo, Deus abençoe. Solange, irmã Helena, Deus abençoe. A toda a família, irmão Wilson. A minha mãe também, Deus abençoe. A irmã Neuda, Cláudia, Deus abençoe. Jair, a Mauri, o Jair, a Mauri. Quem mais está conosco aqui? Sueli Machado, Valquíria. Quem mais está conosco? Deixa eu ver os nomes aqui, irmãos. Coloca seu nome embaixo aí, por gentileza. Irmão Adriano, Deus abençoe. A todos vocês, irmãos, que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um. Amém? Vamos orar então pela família da irmã Joelma, pedindo oração aqui para nós. Quem mais está precisando de oração? Vamos estar orando, clamando ao Senhor. Amém? Irmão Jair Maia Pereira, glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que Deus abençoe. Vamos estar em oração então, e vamos estar clamando nesse momento. Meus irmãos, nesse momento eu quero que você ore comigo. Eu não quero que você escute a minha oração, eu quero que você ore. Porque não adianta você escutar a minha oração, você precisa orar também. Não adianta você depender da oração do próximo, você precisa ter a tua vida de oração, certo? Então eu quero nesse momento, se você puder, ore, fale com Deus. Querido Deus e Pai, Senhor, Deus Criador do Universo, Deus Eterno, poderoso Deus, primeiramente nós te agradecemos por tudo aquilo que tem feito, todas as obras maravilhosas que tem concedido e realizado na face da terra. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Lava-nos com o teu sangue, purifica de toda injustiça e toda iniquidade. Senhor, nesta manhã nós agradecemos a Ti por todas as maravilhas que tem feito. Há pessoas agora que precisam da nossa oração. Há pessoas que nesse exato momento estão precisando do nosso clamor, Senhor. Deus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um. Ouve nossa oração nesta manhã. Repreende todo mal na vida dessa pessoa. Eu oro pela família do irmão Norton, pela família da irmã Joelma. Abençoa toda aquela família, alcança toda aquela família, livra do mal. Coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre eles, guarda, coloca Teus anjos guardando, protegendo, aonde for, aonde estiver. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua proteção para minha casa também, para minha família, para os meus filhos. Abençoa, Senhor, a minha alma, abençoa, Senhor, a minha vida espiritual. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, nossos filhos. Deus vivo, que a Sua mão poderosa esteja sobre cada família nesse momento. Abençoando aquele que está indo para seu trabalho, aquele que está na estrada viajando. Dá vitória também para aquele que está nesse momento passando por uma angústia, por uma dor, por uma enfermidade. Que essa enfermidade e essa dor seja repreendida em nome de Jesus. Cura pessoas nesse momento através da oração. Repreende o mal em nome de Cristo. Fortalece teu povo, tua igreja. Enche
Teu Espírito, da Tua presença. Senhor, nos concede graça, poder e autoridade. Fala conosco, querido Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem liberdade para agir, fazer uma grande obra dentro daquela casa. Age, meu Deus, na vida do Teu filho e da Tua filha. Senhor, que a Tua graça esteja com ele, esteja com ela. Liberta do mal, repreende toda obra maligna do inferno. Senhor, abençoa com as Tuas poderosas mãos. Que nesta manhã essa pessoa possa ver um grande milagre. Que nesta manhã esta pessoa possa ver a Tua mão, Senhor Deus, sobre esta casa, sobre esta família. Age, Deus, para a glória do Teu nome. Realiza a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, nesta casa, nesta família. Abençoa os hospitais, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que estão hospitalizados, dos albergues, dos asilos. Senhor, daqueles que estão passando por grande dificuldade, por aqueles que estão presos, Pai, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Aquele que é considerado o mais vil pecador, convence do pecado, do juízo e da justiça. Trabalha, Senhor, na vida daquele que está afastado, desviado, desviada. Convence do pecado. Senhor, trabalha no coração dessa pessoa. Traz ânimo e coragem para aquele que está desanimado nesta manhã. Fortalece famílias nesta manhã. Abençoa casamentos nesta manhã. Abençoa famílias nesta manhã. É o que nós te pedimos, Senhor. Agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão Maura, Deus abençoe. Irmão Maura Amorim, irmão Juliano Amorim, a Laura, o Lucas, Deus guarde vocês. Solange Repiso, amém. Deus abençoe a toda a família. Que Deus abençoe cada um. Irmãos, como eu disse, ontem, hoje, estivemos aqui mais uma vez pregando a palavra de Deus. E eu quero, mais uma vez, para a glória de Deus, estar orando pela sua vida. E continuar em oração, orando pelo nosso ministério, orando pela live, orando pelas pessoas que estão conosco aqui toda manhã. E agradecendo, irmãos, se amanhã for possível, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez. Amém? Mais uma vez estaremos aqui amanhã, se Deus permitir. Hoje tem oração ali na igreja, no ministério Avivamento Pleno, a partir das 20 horas. Tem culto de oração. Eu posso dizer uma coisa para você. A tua carne, a tua natureza adâmica, a tua natureza carnal que você carrega, que você tem que mortificar todo dia, o velho homem, a tua velha natureza, a velha mulher, a antiga pessoa que existia dentro de você, não vai querer estar orando. Vai colocar 10 desculpas na tua mente, certo? Mas o teu espírito e a tua alma têm desejo por Deus. Mesmo que você não esteja no templo orando, esteja em oração. Amém? Mas não deixe se sabotar pelos pensamentos malignos que vêm à tua mente dizendo: eu já orei hoje, eu não preciso orar, eu oro amanhã, eu oro depois. Não. Ore. Busque a Deus em oração. Hoje, então, nós temos oração a partir das 20 horas, ali no Ministério Avivamento Pleno. Quinta-feira, discipulado para aqueles que vão se batizar. Quem também deseja estar participando do estudo, esteja lá na quinta-feira, 20 horas, está aberto para todos os irmãos, todas as pessoas. E sexta-feira, Deus tem uma palavra para todos nós ali, culto da vitória a partir das 20 horas. Estamos falando sobre seitas e heresias. E domingo será um dia especial, mas não haverá culto no templo, porque estaremos no batismo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. O irmão Norton colocou o endereço aqui. Rua Couto Magalhães, 1133, Nova
Nova Rússia, Ponta Grossa, Paraná. Que Deus abençoe. Que seja um ótimo dia. Amém, meus irmãos? Quantos querem agradecer a Deus por esta palavra? Bate o like aí, deixa eu ver. Só dá o joinha aí. Quantos querem ser gratos por a palavra desta manhã? E nós já vamos estar encerrando esta live. Amém? Obrigado a todos, meus irmãos. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. E vamos desfrutar desse dia que o Senhor nos deu, na presença dEle. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?